Este é o sistema Illuminati de comunicação, fazendo o papel que a mídia judaica, sionista, maçônica Illuminati não faz, que é o de informar, alertar e esclarecer a população sobre os fatos que aconteceram, acontecem e acontecerão ao longo da história. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que quase ninguém sabe. O golpe comunista começou com o PSDB. E essa é uma informação muito importante para aqueles que não querem ficar alienados e querem se manter informados da realidade brasileira, porque de cada lado fala uma coisa, essa briga PT, PSDB, esquerda, direita, Lula, Fernando Henrique, isso não leva a nada, isso no fundo todos são farinha do mesmo saco, como você vai ver aqui. Ó. A origem do golpe comunista não se iniciou no governo Lula e muito menos no governo Dilma Rousseff. O grande plano comunista nasceu no governo de José Sarney e se desenvolveu no governo FHC. PSDB e Fernando Henrique Cardoso são a origem da implementação de doutrinas marxistas que envenenaram a sociedade e abriram caminho para a grande insurreição comunista no Brasil. Leis socialistas, plano de perpetuação, conspiração, políticas sociais e eleitoreiras, traição e crime de lesa pátria, marxismo e comunismo sendo disseminados na mídia e no ensino. Não estamos falando do PT, sim do PSDB de Fernando Henrique Cardoso. A origem do golpe de esquerdas para a implementação do comunismo e uma possível ruptura do regime nasceu dentro do PMDB de José Sarney e se desenvolveu durante os governos de FHC e Lula. Foi Fernando Henrique e sua intelectualidade comunista revolucionária que abriu as portas para as mudanças radicais impostas pelos governos Lula e Dilma Rousseff. Tudo foi sempre bem planejado, sempre orquestrado e arquitetado para que o Brasil chegasse onde chegou. Nada foi por acaso e todos os passos foram meticulosamente analisados, discutidos e colocados em prática. Dessa forma não haveria antagonismo político entre os partidos, muito menos oposição. O que haveria seria resultado da doutrina gramscista inserida para enganar, massificar o marxismo e injetá-lo em doses homeopáticas na sociedade. A esquerda somente se tornou organizada com o intenso trabalho do PSDB e de sua ala de pensadores intelectuais de esquerda. O partido se diz socialista fabiano, uma doutrina que serve como máscara para o verdadeiro comunismo marxista. Não uso do leninismo tradicional, que empregou violência para a implementação do comunismo, e sim de mecanismos fundamentados por Gramsci, um pensador que criou mecanismos revolucionários para se empregar o marxismo e o comunismo sem uso de força, e sim de políticas e controle das mídias. O trabalho do PSDB foi unir e fortificar as esquerdas no Brasil. O FHC não é apenas o pai do Plano Real, que, diga-se de passagem, não foi de sua autoria, e sim de autoria de Itamar Franco, se aproveitando da onda criada no governo Fernando Collor de Mello, que já havia criado o Plano Cruzado. Um copiou o outro e nasceu o Plano Real. FHC também é o pai do golpe comunista, pai do comunismo no Brasil, pai das leis que deram origem ao grande projeto de poder da esquerda no Brasil. Está tudo na internet, basta pesquisar e associar as ideias para se chegar a essa conclusão. Foi o PSDB e seu socialismo fabiano que deram sequência e implementaram o gramscismo e o marxismo na cultura, nos meios de comunicação, artes e nos meios e nos ensinos do MEC. Foi também Fernando Henrique Cardoso que autorizou a criação do Fórum de São Paulo no Brasil durante seu governo. Foi a FHC que iniciou a entrada de médico cubano no Brasil, que projetou a ideia de uma reforma política que desse origem a uma Assembleia Constituinte para se mudar a Constituição do Brasil. Hoje essa ideia do PSDB vem sendo colocada em prática pelo PT para institucionalizar a Constituição Comunista no Brasil através da ideia golpista de uma democracia direta e o fim da democracia participativa, ou seja, a troca da democracia livre por uma ditadura do proletariado. Como prega a doutrina de Gramsci, o antagonismo entre partidos é apenas encenação. Um é o partido que está no poder, sendo este partido de esquerda, o outro se dizendo de centro ou de direita, finge ser de oposição, mas no fundo ambos estão unidos e caminham na mesma direção, que é o poder e domínio das esquerdas. Isto é gramscismo. E é essa política que vem sendo usada pelos partidos mais bem organizados do Brasil, ou seja, o PT e o PSDB. O trabalho foi tão bem feito que 80% dos brasileiros dopados de gramscismo acreditam que um é de esquerda e que o outro é de centro. Nesse caso estamos falando do PT, que quer dar um golpe comunista no país e que tem pregado a destruição social, a guerra das classes, a impunidade e a violência. E do outro lado o PSDB, o partido que é de oposição e que tem se mantido neutro e ineficaz no combate às leis implementadas pelo PT. O PT fez tudo o que quis fazer, sem sofrer qualquer oposição do PSDB. E mesmo sabendo disso, o povo ainda acredita que existe oposição por parte do PSDB. São os idiotas úteis, que apesar de não se tocarem, estão contaminados pela doutrina iniciada
por FHC em seu governo. Estes, por sua vez, se sentem ofendidos quando assim são chamados. Mas não há outra qualificação para quem não percebe o óbvio diante de seus olhos. Assim, portanto, caminha o Brasil rumo ao comunismo fabiano marxista e ao grande golpe final que fará do nosso país em 2015 na mais nova república da foice e do martelo na América do Sul, com o PT e o PSDB juntos e perpetuados em uma ditadura plena e escravizadora. Texto de Politicamente Irado baseado no texto de Sofia Medrado. Então, como você viu aí, o problema é mais sério do que você imaginava, do que você pudesse imaginar. Porque não tem essa de PT, PSDB, esquerda, direita, Lula e FHC. Não tem essa. Se você for voltar lá atrás, você vai lembrar que Lula e FHC são amicíssimos. Desde o começo lá da política dos dois, estavam juntinhos. Então não tem essa de esquerda e direita, não. Isso é tudo farinha do mesmo saco. Tanto que há quanto tempo vem? Desde 98. Fernando Henrique, Lula e Dilma. Não, Fernando Henrique 8 anos, Lula 8, 16, com Dilma mais 8, 24 anos. Então, se for nessa batida aí, vai ser mais 24 anos. Então o povo tem que acordar e ver que as coisas não são assim como a mídia nos conta, não. Porque a mídia, como você viu ali, o Plano Real, o Fernando Henrique nunca criou o Plano Real. Quem criou foi Itamar Franco, que copiou do Fernando Collor lá. E o Fernando Henrique tem um vídeo que o Itamar Franco fala que ele não poderia nem ter assinado a nota de réu, ele assinou de intruso mesmo, não era nem para ele ter assinado. E a mídia fala todo dia, o pai do Plano Real e blá blá blá, e todo mundo acredita. O povo brasileiro não sabe, porque de repente também se eu for ler a história do Plano Real, sou Malan, sou Peçarida, não sei mais quem, não sei mais quem. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Essa eu quero ser do bom de vocês. Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Compartilha aí, curte, compartilha, espalha para todas as redes, Facebook, Twitter, aonde você puder, Google+, pra gente combater esse sistema sujo que está aí querendo nos dominar. Mesmo que a gente não derrote ele, mas poderemos ser pelo menos uma pedra no sapato ou um dedo na ferida. Obrigado a todos, um abraço e até o próximo vídeo ou áudio. Fiquem com Deus. Fui.